Vamos começando uma live hoje, né? Segunda-feira, 5 da tarde. As lives, né? Agora com os convidados, com os palestrantes também que vão estar no evento no dia 7 de dezembro aqui em Passo Fundo. E hoje a gente vai ter uma convidada bem especial também. Eu sou suspeito de falar porque ela é minha irmã e também trabalha com constelação familiar. E todos os meus alunos já conhecem a Suzy, né? Às vezes é ela quem responde vocês quando vocês me chamam para pedir informações. E já vou convidar ela aqui para ela poder estar compartilhando conosco também. Sejam bem-vindos, vocês podem também fazer perguntas no decorrer da live. Boa tarde. Boa tarde, Suzy, como estão as coisas aí por Caxias? Tudo certo, e por aí? Tudo bem também. E seja bem-vinda, né, em primeiro lugar. Obrigado por ter aceitado o desafio de ser palestrante no evento Chaves da Vida Plena no mês que vem. O tema da tua palestra, né, se não me falha a memória agora, me lembra como é que é? O poder e a necessidade das despedidas. Falar um pouquinho sobre luto, sobre despedidas, realmente, encerrar ciclos, né? Encerrar um ciclo bem, com muita gratidão, com o coração cheio, né? Então, a gente consegue se libertar, de uma certa forma, né? Se liberar para um próximo, seja relacionamento, seja cidade, seja trabalho, né? O que for. E como isso é importante, né, Suzy? O que a gente percebe vez após vez nos grupos de constelação é as pessoas presas no passado, não conseguindo fluir na vida, né, nas novas coisas que a vida tem para ela. E muitas vezes isso diz respeito também que elas não conseguiram se despedir direito ali do passado. A gente É muito, vê é muito importante a gente viver, né? Cada fase que a gente está passando, né? Nessa transição. E eu costumo até usar o meu exemplo também, né? Quando eu fui sair do meu trabalho de carteira assinada, eu achava que eu, por ter pedido demissão, ia ficar bem, né? Tipo, não ia sentir nada. Mas não, mesmo assim a gente sente muito. É um luto que a gente está vivendo também, né? Então, quando a gente se permite viver tudo isso, a gente consegue seguir de uma forma mais fluida para a vida depois, né? tu falou um ponto chave ali. É importante que a gente viva cada fase da vida. É importante que a gente viva também a tristeza que vem após uma despedida, mesmo que você que tenha tomado a ação para gerar aquela separação. Como, por exemplo, né, quando a gente pede para sair do trabalho, né, que você viveu isso recentemente, dá para dizer, foi esse ano, né? Então você pediu para sair para focar em algo que a vida estava te chamando. É quase como se a gente não tivesse escolha. E mesmo assim acontece aquela dor da ruptura, porque a gente tem gratidão por aquilo, porque aquilo compõe a nossa história, faz parte de quem a gente é agora. E, Verdade. e a gente precisa, parece, viver esse período de luto, mesmo quando a gente sai de um emprego, mesmo quando a gente sai de um relacionamento. Não dá para já ir rápido para um novo ciclo sem dar a devida atenção a esse processo, né? Verdade. É como se estivéssemos excluindo uma parte nossa, se a gente não vivenciar tudo isso, né? Uhum. É muito importante. É como se estivéssemos excluindo uma parte nossa. Olha só que interessante. Nós aprendemos na constelação que tudo aquilo que a gente exclui tende a se repetir. Aquilo que é negativo que a gente exclui, a gente tende a viver de novo, porque a gente ainda não aprendeu a lição com aquilo. Então, se eu falo mal do meu empregador anterior, se eu falo mal do meu emprego anterior, ou se eu menosprezo isso de alguma forma, dizendo, nossa, agora que é bom, antes era ruim. E isso é uma exclusão. Só que toda vez que eu excluo também o aprendizado que viria daquilo. A vida, como precisa que a gente aprenda a lição, vai fazer com que a gente repita.
Repita de ano. Verdade. E assim em todas as situações, né, Ângelo? Todas as situações que a gente passa na vida, né? Se a gente se fechar, não estiver de coração aberto realmente para aprender com aquilo, para evoluir, né? A gente vai acabar repetindo a mesma situação. A vida vai nos colocar de novo de frente aquilo para a gente conseguir assimilar o aprendizado, para a gente conseguir integrar aquilo em nós, para então seguir. Falando em aprendizado, eu acho que quando a gente fala disso contigo específico, você já lembra de outras coisas também, né? Muito, Posso contar a tua experiência, Suzy? claro, Uma delas, né? Porque foram tantas que eu acho que a gente nem lembra de todas. verdade. A Suzy, se eu falar algum um detalhe errado, depois tu me corrige. A Suzy tinha problemas de aprendizado, memorização, eu acho que dá para dizer, né? Mais memorização do que aprendizado. E, e até quando ela falou isso para nós no grupo no curso de constelação, eu não sabia, a gente nunca tinha falado sobre isso. Eu falei, Suzy, você tem problema de memorização? O meu ponto mais forte é a memória, é o aprendizado. Como assim que tu tem? Então é a minha irmã. E realmente, né? Então você foi olhar numa constelação o porquê que tinha esse bloqueio de memória e o que apareceu foi um trauma da infância. Um trauma da infância de quando a Suzy tinha 10 anos de idade. O choque de presenciar, né? Não foi nada com ela, mas ela viu uma cena, né, de horror. A gente fala que isso é trauma de horror. E isso congelou internamente. E foi tão forte o estresse para a criança que ela precisou bloquear aquela memória. Só que o que acontece quando a gente bloqueia a nossa memória lá da infância, a nossa experiência traumática, né? O corpo entende que não é útil a gente lembrar. Então ele bloqueia aquela memória. Só que os mesmos caminhos neurais que aquela memória estaria utilizando é o que a gente vai utilizar na vida adulta para consolidar outros aprendizados. Nossa, agora baixou o momento professor aqui. E, e aí isso gerou um bloqueio de memória, né? E depois da E é interessante, constelação, depois voltou tudo ao normal, né? E é interessante, Ângelo, que eu ia acrescentar, porque realmente foi na vida adulta que eu senti isso, né? Porque aconteceu aos meus 10 anos, mas até que eu estava estudando, eu não tinha nenhum resquício desse trauma, né? Tipo, a minha memória era boa, sempre fui bem na escola, nunca tive nenhuma dificuldade, né? E eu fui notar isso realmente quando comecei a fazer o curso de constelação. Parece que quando a minha memória descansou, depois que eu parei de estudar, parece que é aí que o trauma bloqueou, né? Realmente uma parte do meu cérebro. Você, quem sabe, conseguiria explicar melhor do que eu, né? Mas realmente, quando eu comecei a precisar usar ele novamente, em sua totalidade, que eu senti esse bloqueio. e não foi só nesse caso, mas em outros casos também, que você reagiu muito rápido a uma constelação, né, de ter um efeito imediato. A gente costuma dizer que conforme inúmeros fatores, às vezes a solução demora tempo após a intervenção. Então eu próprio, na minha segunda constelação, foi uma constelação muito importante para mim, que foi onde a gente descobriu, né, que nós tínhamos um irmão não nascido. Eu levei 4 meses para ver os efeitos práticos na minha vida. Que antes eu queria fazer tudo por dois, né? Trabalhar por dois, estudar por dois, enfim, era uma vida mais pesada que eu tinha. E aí depois, beleza, eu deixo com meu irmão o que é dele, eu fico com o que é meu. Mas eu levei 4 meses para isso. E o processo teu eu achei que foi bem rápido, como o processo de muitos clientes, né, que a gente atende na constelação. Às vezes é na hora que a gente percebe uma mudança. Até no semblante da pessoa, né? Até fisicamente a gente percebe essa mudança. E tu sabe que, como eu falei até esses dias no curso, né, para os colegas também, eu acho que tem um momento certo, né, para a gente constelar. E quando a gente sente que é o momento certo, a virada de chave, a solução, chega mais rapidamente, né? Porque
aconteceu comigo também na última constelação que eu fiz, que era daquele mal-estar, né? E no mesmo dia, após o curso, eu já não tive aquele sintoma. Então, foi uma coisa que dá para se dizer instantânea, né? É bem interessante. Quando tá no momento, é rápido, né? Fantástico. Tu teve esse mal-estar, tipo, por anos. Muito tempo. E aí, depois da constelação, no mesmo dia, já não teve mais. Não, É. isso é fantástico, né? Fantástico. E da tireoide também, né? Se for ver, foi muito rápido, porque foi questão de uma semana, mais ou menos. Eu não lembrava disso. Sim, também. Eu tinha que tomar o remédio sempre de manhã, né, em jejum, e como a vida nos conduz, né? É o que eu sempre digo. A minha impressão é que nós somos umas marionetes sendo guiadas, sabe? Como se a mão da vida estivesse aqui nos guiando. Então, a vida me guiou, me fazendo esquecer de tomar medicação em jejum, que eu tomava há muitos anos, né? Eita. Então, chegou um dia, eu acho que umas 3 semanas depois, eu olhava assim para aquele remédio no criado mudo do lado da minha cama e eu pensava, mas meu Deus, não tomei de novo, né? E aí um dia eu parei para refletir, disse, não, mas se eu tô me esquecendo todo dia, é porque não é mais para mim tomar, né? E aí eu fui na médica, pedi exames, falei para ela que não estava mais tomando a medicação, fiz o exame, estava mais baixo do que quando eu tomava a medicação. Aí a médica me disse, não, espera mais 2 meses para ver se vai estabilizar mesmo ou se não vai alterar, né? Porque o teu corpo ainda está com resquícios do remédio. Esperei mais 2 meses, repeti os exames, estava bem mais baixo. Porque tomando a medicação estava sempre no limite ali, né, do desejável. E sem a medicação baixou muito. Então, para mim foi incrível isso, porque quantas vezes a gente, né, fica lutando contra algo, né? Literalmente lutando. E aí a vida vai apresentando mais coisas, né? Mais inimigos. E no momento que a gente se abre, a gente consegue ter a cura, né? Até de doenças físicas. Olha, eu vou só frisar esse ponto que a Suzy falou para dar uma luz. Quando a gente se coloca como guerreiro, a gente sempre vai ter inimigo. A cura vem pelo amor. E eu até vou acrescentar mais uma informação. Como em todos os casos, né, que a gente está falando, você teve um resultado imediato. E eu falo nos grupos de constelação aqui que eu faço em Passo Fundo, que quanto mais macio é o coração de alguém, mais rápido e mais resultados essa pessoa vai ter. E um coração macio aprende rápido também. Gira a chavinha no coração rápido. E o que é um coração macio nessa linguagem, né? Aquele coração que Jesus falou que é uma terra fértil, onde as sementes que caem ali frutificam. É aquele coração que não guarda rancor. É aquele coração que tem um olhar de menos julgamento e mais amor para com todas as pessoas. E parece que a vida recompensa quem tem esse coração que é terra fértil. E todas as pessoas que eu vejo que têm um resultado muito rápido na constelação têm essa característica em comum também. Então fica o lembrete, né, de que como é o teu coração que fez você alcançar esses resultados tão rapidamente também. A gente busca tanto coisas lá fora, né, Angelo? Por exemplo, a minha primeira constelação também, ao meu ponto de vista, era um baita de um problemão, né? Quando na verdade era um probleminha que, né, corriqueiro do dia a dia, dá para se dizer, né? E eu estava buscando tantas coisas lá fora também, quando na verdade era só me voltar para dentro de mim mesma, né? Quem nunca fez isso? Esse, esse coração tem todas as respostas, né? E a gente busca tão longe. É verdade. A gente vai, às vezes, até na Índia buscar uma resposta, chega lá e descobre que estava conosco o tempo todo. É verdade. E dentro de tudo isso que a gente está conversando, né, que houve mudanças na tua vida,
Também tem a parte toda da filosofia da constelação, dos ensinamentos, né? O que talvez você gostaria de compartilhar com as pessoas que te marcou, assim, sabe? Nossa, eu não sabia disso, a constelação me trouxe esse ensinamento, me marcou e hoje eu aplico na minha vida. Eu acho que o primeiro de todos, para mim, pelo menos, o que mais marcou foi a ordem, a lei da ordem, né? Estarmos no nosso lugar. Cada um do nosso sistema familiar tem o seu devido lugar, né? E quando um desse lugar está vazio, é preenchido por uma próxima pessoa do sistema, né? Então, para mim, foi muito isso, porque quando eu tive o contato com a constelação pela primeira vez, né? Eu não fazia nem ideia que existia isso, que era uma filosofia de vida mesmo, né? Porque quando a gente ouve falar constelação familiar, eu pelo menos pensava em tudo, menos no que realmente era. E, e até o momento que eu conheci, que eu fiquei deslumbrada, né, com tudo aquilo. E mais ainda de ver os efeitos, né, que, que a minha vida foi tomando, né, depois disso. Então, eu percebi nesse dia que estava tudo fora de ordem na minha vida, né? Os papéis estavam todos trocados. Então, foi muito importante para mim saber o meu lugar no mundo, mas também devolver para cada pessoa o seu lugar. Porque inconscientemente eu coloquei pessoas em lugares que estavam vazios. E quando a gente faz isso, a gente não se sente bem também, porque vai gerar conflito conosco, e a outra pessoa, essa que está fora do seu lugar, também vai, né, se sentir pesada, não vai ter uma vida fluida, né? E os conflitos vêm para nos mostrar, ó, tu precisa olhar para alguma coisa, né, que não está bem resolvida. Então, eu tinha aquele conflito que, ao meu ponto de vista, naquela época era grandioso. Agora, eu olhando para trás, eu dou risada, porque era uma coisinha, né, pequenininha. Mas o quanto foi importante, né? O efeito que isso surtiu foi grandioso, né? Por mais que o problema tivesse sido pequenininho. E, e às vezes a forma como a gente olha para o problema muda tudo, né? E realmente, né, para você era um problema grande, de fato. Mas quando a gente entra em contato com a realidade, a gente só muda uma postura no meu coração e parece que o problema se dissolve. É fantástico. E sobre a lei da ordem, é interessante você falar que isso marcou bastante também, né? E realmente é algo que vou arriscar dizer que a maioria das pessoas precisaria ter esse conhecimento, né, dessas leis, a gente fala, leis da vida, porque às vezes a gente faz um ajuste no nosso coração, na nossa maneira de agir, e parece que tudo passa a fluir a partir daí, sem que a gente precise fazer esforços, sacrifícios para conseguir a solução para o nosso problema, né? E a lei da ordem, se for ver, ela fala sobre um profundo respeito, especialmente aos mais velhos. Também dá para dizer que aqui a gente respeita o lugar do outro, a verdadeira empatia, né? Então, ao invés de colocar a outra pessoa no lugar daquele que está faltando, a gente respeita aquele que está faltando, traz a presença dele no nosso coração. Então, é como se tivesse preenchido, mesmo que a pessoa não esteja mais nem viva, né? E aí cada um fica no seu lugar. E a paz começa quando cada um pode sentir que está no seu lugar no mundo. E é interessante porque tudo acontece pelos mínimos detalhes, né? Uma simples ação que a gente toma hoje pode ocasionar outras coisas, né? Porque, falando um pouquinho, né, da minha história, como meu primeiro filho é falecido, eu teve uma época que eu tirei todas as fotos dele, tipo, não falava para não causar uma saudade na minha segunda filha, né? Só que, na verdade, essa saudade era que eu não queria sentir também e não queria viver todo aquele processo, né? Mas aí a gente sempre arranja uma bengala, né? Coloca a culpa em outra pessoa. E então a minha filha ocupou
o lugar do irmão mais velho dela, né? E aí são ações diárias, são coisinhas que as pessoas fazem, né? Pequeninhas no dia a dia que vão nos dando sinais também. O quanto é importante a gente ter um certo conhecimento dessa filosofia para também se atentar a esses sinais. Porque foi muito engraçado que a Érica tinha um boneco, né? E coincidentemente ela deu o nome do irmão dela, mas o nome dele seria uma versão americana, né? E ela deu a versão brasileira, né? Português, para o boneco. E eu só fui também me dar conta disso até com a ajuda tua, né, Ângelo? Tu que me falou, né? Que Michel e Miguel teriam o mesmo significado, né? Então foi muito interessante, porque ela já estava me mostrando aquilo há um bom tempo. Mas por eu não entender tudo isso, eu ia ignorando, eu não dava bola, né? E aí, quando devolvi o lugar dele para ele, a Érica pôde ser somente a Érica, a filha do meio. Então, foi incrível isso na minha vida. É transformador mesmo. Olha que interessante como é também o coração das crianças, né? Elas sentem esse amor pela pessoa que está faltando, mesmo que elas não tenham conhecido. Nós somos assim também, né? Crianças de todas as idades. A gente também sente às vezes um vazio no nosso coração e a gente não sabe de quem a gente está sentindo essa falta. E às vezes é de um irmão que a gente nem conheceu, porque o coração sempre sabe, a alma sempre sente. E ali no instinto de criança dela, ela colocou o nome pro boneco para como se fosse pro boneco representar o irmão que estava faltando, que é o que a gente faz com os bonequinhos na constelação individual, né? É bem isso. Crianças pegam muito mais rápido, né, o que está acontecendo. É bem aquele ditado que diz, né? Criança pega no ar. E é para tudo, né? Eles nos mostram coisas que nós não queremos olhar às vezes. E são muito espertos mesmo para isso também. É verdade. E outra coisa também que a gente percebe é como fica mais leve depois, né? Quando a gente solta que não é nosso, solta aquela tarefa de trazer à tona a memória do outro, fica muito mais leve. Até na relação, né? A Suzy disse que no início, quando alguém está fora de ordem, ou quando alguém está ocupando um lugar que não é seu, acontece muito atrito com quem está ao redor. E é quase inevitável. E às vezes os atritos vêm, as brigas vêm para nos ensinar que um dos dois ou os dois estão fora do seu lugar. Isso me fez lembrar de outra coisa, mas não sei se é assunto para essa live. E será que ele lembrou? Fazer live com o irmão, o ruim é isso, né? Que vai lembrando de assuntos bem aleatórios. Ou bom, né? Vou contar uma fofoca aqui para os nossos ouvintes. Hoje eu e a Suzy, nós temos uma relação muito, muito legal. A Suzy me ajuda muito também na empresa Nexus, né? Eu estava contando que ela responde vocês às vezes também. Ela faz muita coisa. Hoje ela estava ajustando o baralho sistêmico jaguariano, as cartinhas novas. E hoje a gente se dá muito bem. Mas teve uma época, nos tempos de outrora, que a gente se infernizava, a gente brigava. E, e hoje a gente consegue olhar para aquilo e perceber, nossa, mas é claro o motivo inconsciente por trás das brigas. No caso, eu estava fora do meu lugar. Então eu sou o terceiro filho, né? Eu me colocava como se fosse o segundo. E a Suzy, por amor, que é a primeira, por amor ao segundo, ela brigava comigo ou me irritava para que eu fosse para o meu lugar. E aí eu brigava de volta com ela porque eu queria ocupar o segundo lugar que não era o meu. Aí depois tudo normalizou, né? A gente nunca mais brigou depois daquela constelação onde eu vi o meu irmão poder abraçar ele. É verdade. Como é incrível tudo isso, né? E é incrível como a constelação nos presenteia com esses momentos, né? Através dos representantes, a gente pode dar um abraço que nunca aconteceu, ou um último abraço também para quem a gente conheceu.
receber uma bênção também é muito importante, né? Receber uma bênção que depois nos deixa livres para seguir na vida, como se estivesse dando uma permissão, né? Para conseguir fazer um pouquinho diferente, talvez, mas para seguir com mais força, né? A constelação é incrível, tudo isso que ela proporciona na vida da gente. E como esse último abraço é importante para uma despedida de coração cheio. A constelação é muito poderosa para essa despedida, porque você pode sentir na pele aquele abraço que você não deu. Que às vezes morreu alguém, você não conseguiu se despedir. Você ficou talvez com aquela sensação, faltou algo, faltou esse abraço. E aí você pode completar esse movimento na constelação. E o teu coração não vai saber que é uma outra pessoa representando. O teu coração, a imagem é como se fosse a pessoa de verdade. Então ela vai completar aquela imagem no coração e depois vai ficar livre para seguir em frente. É bem poderoso por causa disso também. É maravilhoso. E, Ângelo, ainda falando um pouquinho também, né, que eu falei primeiro dos conflitos, né, tudo está a serviço da vida, né, e muitas vezes os conflitos vêm também para nós, para nos manter na vida, né, porque teve uma época, não muito tempo atrás, inclusive, que eu tinha vários probleminhas em várias áreas, né, familiar, de trabalho também, né, profissional. E, na verdade, tudo isso eram sintomas para me manter viva, para mim ter com o que me preocupar. Então, o quanto é importante a gente agradecer também, né? Quando a gente tem algum problema, depois de conseguir ter uma clareza do porquê o problema veio, né? Agradecer a ele. Porque se a gente tivesse, se eu tivesse agradecido ao problema antes ainda de ter a clareza, de repente, só pelo fato de me abrir ao aprendizado, de aceitar isso que estava acontecendo na minha vida, o aprendizado, a solução ia vir até mim. Só pelo fato de a gente aceitar, né, o que está acontecendo. Mas não, eu ficava querendo que aquilo tudo terminasse, né? E aí até o momento que eu percebi que não, aquilo tudo estava a meu serviço também. Estava me mantendo viva, porque uma parte minha não queria. E isso é muito incrível também, porque tudo isso acontece inconscientemente, né? Várias decisões que a gente toma também são inconscientes. E a gente não se dá conta dos efeitos que vão ter depois, né? A gente falou nas 3 lives que tivemos com convidados a importância de agradecer pelos problemas. Isso, filosoficamente falando, é muito importante. Porque se a gente briga contra o problema ou quer se livrar dele, a gente entra em estado de luta e fuga. No estado de luta e fuga não há aprendizado. Sem aprendizado, a vida precisa te manter no problema, porque a lição ainda não foi aprendida, o propósito por trás do problema não foi cumprido. Então, olha que importante que é também a gente olhar com amor para os desafios que a vida nos dá. E se a gente gira essa chavinha no nosso coração, aí nesse exemplo específico, decidir que eu quero, de coração cheio, 100% ficar na vida. Descobri sim que o meu coração tem muita saudade de alguém que não está mais aqui, mas eu abraço, me despeço e a partir disso eu fico vivo. Então, nesse movimento de despedida, a gente pode voltar para cá e o sintoma, que era o problema, o sintoma guardião, cumpriu o seu propósito, pode se retirar. É muito interessante como isso acontece. A gente fala do sintoma guardião como um problema, muitas vezes, de saúde também, que vem para te ajudar por um propósito maior. E é muito incrível como a gente sente, depois desse último abraço, né, uma força diferente dentro de nós, um vigor, né, uma gana por viver realmente. Então a gente ganha mais energia para o trabalho, ganha mais paciência para lidar com as situações do dia a dia também, né? Porque nem tudo vão ser sempre as mil maravilhas, né?
E que bom que vão ter os obstáculos, porque são eles que nos fazem evoluir, estar também em profundo crescimento e aprendendo também, né? Então, é maravilhoso quando a gente consegue entender que tudo faz parte da vida e a gente evolui muito mais por esses espinhos e não só pelo mar de rosas, né? Que a gente ilusoriamente imagina, principalmente quando é mais criança, né? Que a vida é perfeita, né? Só que a gente não se dá conta que perfeição é algo que não nos pertence, né? É algo de outro mundo. Não tem como a gente querer isso. A perfeição, quem é perfeito é completo, e por ser completo não pode mais se mover. E como a vida é movimento, logo o perfeito não pode permanecer vivo. Então lembrete a nós, né, que bom que a gente é imperfeito, e o propósito da vida é justamente trazer esse crescimento, não visando a perfeição, mas visando sempre melhorar um pouquinho a cada dia, sempre aprender um pouquinho a cada dia, para poder também depois ensinar também aos outros um pouquinho a cada dia. Isso é muito interessante de ser lembrado. A Ed colocou aqui: tudo faz parte do todo. E a Márcia, que presente ter vocês dois nessa live. E que mais tu pode compartilhar conosco de aprendizados que te marcaram, assim, da constelação? Eu acho a constelação também incrível, Ângelo, porque quando a gente não tem intenção, né, de fazer pelo outro, a gente tem a consciência que a gente só pode fazer por nós mesmos, né? O que eu quero mudar sou eu que tenho que fazer. E também quando algo me incomoda, sou eu que tenho que virar essa chave, né? Não é, por mais que eu diga, ah, algo está errado no fulano, não é no fulano que algo está errado, é comigo. Mas por que que isso está me incomodando, né? Que ele apresenta e está me incomodando. E aí quando a gente percebe isso e vai fazer um movimento, virar uma chavinha sem uma intenção de querer que outra pessoa mude, é interessante porque por ressonância mudam, né? E isso se tratando entre relacionamentos de casal, principalmente, eu acho que essa dinâmica acontece, né? Mas também na família de origem, né? Às vezes a gente trata algum sintoma nosso que eu acho que é somente meu, aí no momento que está aquilo me incomodando, vou olhar e depois eu descubro que tinha mais umas 4 ou 5 pessoas da minha família de origem com o mesmo sintoma e todos acabam se curando também, né? Então é incrível como é expansiva a constelação, abrangente, né? A gente faz por nós, mas ao mesmo tempo de tabela a gente está fazendo por muitas outras pessoas que vieram antes também e tantas outras que vão vir depois, né? O, o ato mais altruísta que a gente pode fazer ao outro é curar a si mesmo. Esses dias eu até levantei um exemplo no curso de constelação. Dentro de uma relação entre dois amigos, vamos supor, o que de melhor eu posso fazer pelo outro? O que mais eu posso fazer de bem pro outro é o meu crescimento pessoal, porque eu vou trazer todo o meu crescimento para dentro daquela relação. Quando a gente está se curando, na verdade a gente está fazendo um bem, talvez a todo mundo que está ao nosso redor, mas sem a intenção de mudar os outros, porque cada um é livre para decidir e cada um é livre para viver o processo dentro de sua jornada individual. Quando a gente não tem essa intenção, a gente transborda e uma magia acontece. Mas quando a gente quer mudar o outro, e isso acontece, tu bem lembrou, muito no relacionamento de casal, uma pessoa tentar mudar a outra, só que o que acontece quando a gente tenta mudar a outra pessoa? A gente não muda. A gente está tentando mudar o outro, como se o problema fosse o outro. Se não passou no meu coração a mudança, não vai chegar no outro. O efeito é ao contrário.
A outra pessoa, quanto mais você tentar mudar ela, mais ela vai ficar presa naquilo que você tenta mudar, também para proteger a própria dignidade. Mas se a gente não tem intenção, que foi o que aconteceu contigo, né? A gente nem lembrou né, que poderia ter mais alguém com aquele mesmo sintoma. Mas você olhando para si, fez um movimento no teu coração e de repente também por um acaso do destino a gente descobre que as outras pessoas também ficaram livres depois disso. Como na nossa alma a gente atua em conexão com todos, as outras pessoas sentem quando você muda, quando você se cura. Todos somos todos somos ligados por um fio invisível, né? Olha o Douglas aqui como colocou, primeiro em mim, permitir olhar em si o que aquele incômodo representa, o que aquela emoção representa. Há boias não tão boas. E é incrível porque quando a gente tenta mudar outra pessoa, gera frustração dos dois lados, né? A frustração dele porque a gente está reclamando, mas a minha também por ele não estar mudando. Então vai virando uma bola de neve, né? O quanto é importante, então, a gente perceber que sou eu, preciso olhar para mim primeiro, como diz o Douglas, né? O que aquela emoção representa para mim, para depois, então, eu cessar com as cobranças, com aquele sentimento de querer que o outro mude, né? E é sempre assim, a gente projeta nos outros e no mundo coisas que são nossas também, né? Então, às vezes, eu tô querendo mudar alguém, mas por que que aquilo me incomoda? Será que naquele mesmo problema que eu acho defeito no outro não é aquilo que eu julgava nos meus pais? E o aprendizado aqui é parar de julgar, simplesmente. Ninguém precisa mudar. Inclusive, amar significa olhar para o outro e dizer você é certo do jeito que é. Então, se eu tento mudar o outro, eu estou falhando em amar. Isso é não ter intenção também, né? É verdade, vai muito além, né, do que simplesmente dizer eu te amo. É realmente aqui dentro, né? O sentimento que tem ali. Olha quanta coisa que a gente está trazendo nessa live, Suzy do céu. Quanto conteúdo. Quanto A gente... assunto aleatório também, né? Conteúdo bem diferenciado. Eu acho muito importante conteúdo aleatório. Claro que a gente não vai poder trazer todo o contexto do mundo para cada conteúdo, né? Mas às vezes a pessoa entra na live na metade, ou entrou rapidinho, tá na correria do dia a dia, e às vezes ela pega exatamente o que precisa pegar, que talvez faça a diferença. Porque eu acredito que nada é por acaso também, né? É como se você disse antes, né? É como se tivesse uma força que conduz a gente nessas horas. E muitas vezes eu falo a coisas assim que eu penso, nossa, eu não falaria. Mas aí alguém chega para mim e diz assim, ainda bem que tu falou aquilo. E aí eu sempre, por, por fora, que bom, né, paisagem, mas no meu coração eu penso, nossa, que legal. Tem uma força que conduz a todos nós e nada é por acaso. Tem. E é engraçado como isso atua nos grupos também de constelação, ou até nos atendimentos individuais também, né? Às vezes a gente se programa para falar sobre X assuntos, chega lá e fala totalmente o contrário, né? E tu fica pensando de repente, mas né, não foi isso que eu me programei, não foi isso que eu planejei. Aí quando termina a pessoa vem e fala, nossa, tu falou tudo que eu precisava escutar, tu me deu a resposta que eu precisava. Então, sim, tem algo muito maior que nos conduz. E isso é a fenomenologia, né? Que a gente permitir que a vida nos guie e ao invés de eu ter uma resposta pronta, por exemplo, cada constelação é única e diferente. Então eu não posso usar o mesmo método para Suzy, o mesmo método para Suzana, o mesmo método para Marlene, para Shisley, porque cada pessoa é única. E isso é fenomenologia, é a gente permitir que a vida aconteça, inclusive se manifestando de formas diferentes para cada um. Ó, a Shisley colocou incrível, tudo é para mim hoje.
A Shisley, você tenta mudar um outro, falei em amar. Essa é uma chave, né, Shisley? Perfeito, maravilhoso tudo isso. Vendo os comentários aqui. É engraçado também, Ângelo, já que estamos, né, nessa aleatoriedade toda, como quanto é importante também a gente ser fiel aos pequenos detalhes, né? É bem aquele versículo bíblico, se não me engano, né? Se és fiel ao pouco, serás fiel ao muito. Isso aí. Porque é bem isso, né? E isso acontece no dia a dia, nas simples tarefas diárias da nossa casa, do nosso trabalho, por tudo, né? Só que quando a gente não está sendo fiel a esse pouquinho, a gente talvez depois vai colher os frutos, as consequências daquilo lá também, né? E tudo quer dizer a mim, se eu não estou sendo fiel, quem vai se prejudicar com isso? Sou eu. Então, eu gosto muito de um exemplo até de... Porque tu sabe, né, o quanto foi difícil para mim engrenar para fazer um exercício físico, né, para ir na academia, por exemplo. E depois disso, que eu tomei gosto, né, então eu vou todo dia e acho muita falta quando não vou, né. E às vezes aí as pessoas até me dizem lá, nossa, mas tu tá fazendo tudo isso de bicicleta ou de esteira, né, enfim. Aí eu disse, sim, tô. E aí eu fico pensando, né? Às vezes o personal diz pra gente, sei lá, correr 10 minutinhos, né, na esteira. Depois faz 10 minutinhos caminhando. Mas se a gente começar por ali, numa coisinha bem simplesinha, bem pequenininha. Em vez de correr 10 minutos, eu vou correr só 9. Aí, em vez de caminhar 10, eu vou caminhar só 8, porque eu já estou muito cansada, porque eu já corri 9. Então, olha só, esses minutinhos, quem que está saindo perdendo? Pode ser pouco. Mas se eu não estou sendo fiel comigo mesma, nesse pouquinho, como é que eu vou ser fiel comigo mesma e também com as outras pessoas em algo maior? Adorei esse exemplo. Às vezes é um minutinho que você rouba, mas o que aquele minutinho representa no restante da tua vida? Porque aquela conexão neural que você usa para burlar um minutinho porque o personal não está vendo, é a mesma conexão neural que está mais fortalecida agora quando você vai burlar outra coisa na tua vida que vai ter ainda mais impacto. E se você me permite, eu vou trazer um ensinamento que eu falei no Alquimia do Sucesso, Suzy. Como é importante a gente honrar com as nossas pequenas promessas. E eu vou dar um exemplo. Tudo que a gente fala, a gente joga no campo. Não vou explicar agora o que é o campo. Tudo que a gente fala fica no campo, fica no inconsciente coletivo de todos. Se eu falo, estarei lá às 9 e escolho chegar às 9h10, por exemplo. O que acontece com isso? Eu dei uma informação para a vida, através da minha fala, as palavras têm poder, eu não cumpri. Será que eu sou confiável o bastante para que a vida permita que eu administre mais dinheiro na minha vida? Essa aqui é para fazer vocês não dormirem hoje. E quantas vezes, né, a gente acaba resbalando nisso, né? No pequeno. No O diabo mora nos detalhes. Uma simples reclamação, às vezes, né? Porque se tratando também dessa questão de dinheiro, né? Se a gente quiser ganhar, fazer mais dinheiro, né? Ganhar quem ganha é criança. Fazer mais dinheiro, a gente vai ter que assumir também mais responsabilidade. A gente vai ter que estar exposto a trabalhar um pouco mais. Então, será que a gente, quando está reclamando, a gente está querendo realmente ter mais dinheiro, fazer mais dinheiro, ou a gente quer continuar, de repente, numa postura ainda infantil de criança? E se tudo o que você reclamasse fosse retirado de ti, o que te sobraria? Nós entramos no momento champoletada da live.
Entramos no momento só para os fortes. E realmente, o adulto é responsável, né? O adulto precisa ser responsável e responsável, inclusive, por pagar o preço de suas ações ou daquilo que ele mesmo disse que faria, né? Como foi o meu exemplo. Então, se o dinheiro não está chegando até nós, a culpa é nossa. Agora, o que eu estou fazendo de errado que é grandão? Não é o grandão, é o pequeno que está impactando. E às vezes a gente está esquecendo um detalhe. São os detalhes, porque às vezes a gente tem vários problemas, né? Em várias áreas da nossa vida também, mas quando vai ver, é um passinho que a gente tinha que fazer diferente, né? É um detalhezinho que vai, que nem um dominó, né? Caindo assim as pecinhas e vai acumulando tudo, né? Até a gente quebrar aquele ciclo e olhar para a primeira pecinha. E então as peças conseguem se ajustar novamente e voltar de pé. Não dá para burlar a vida. Ninguém é mais esperto que a vida. A gente não pode deixar algo para trás e dizer assim, ah, não, aquilo não importa, não vou resolver. E tentar fluir. Ah, você vai patinar, patinar ou procrastinar até que você volte e faça aquilo. Tome uma decisão, geralmente uma decisão que a gente não quer tomar, né? Eu lembro muito, Ângelo, e gosto muito também de uma frase que tu fala sempre, que a vida é muito justa e muito amorosa, mas ela cobra. Ela não nos pune, mas ela nos ensina, né? Nos ensina o que a gente precisa mudar. A vida é uma professora braba. Se a gente não aprende a lição, ela faz a gente repetir. Quem sabe seja dali que surgiu aquele ditado: se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Poderia ser uma metáfora da vida também. Uhum. Suzy do céu, nós temos muita coisa para falar. Nós temos que fazer mais lives. Quem quer mais lives dos irmãos, comenta aí. Vou fazer uma campanha. Campanha live entre os irmãos Lavorati. E aproveitando então o embalo só, nos dias 7 de dezembro nós vamos ter o evento Chaves da Vida Plena, né? Aqui em Passo Fundo, que é um evento onde a gente vai ter 16 palestrantes falando sobre temas diversos. E a minha irmã, a Suzy, vai estar palestrando sobre o tema que novamente eu esqueci o título, O Poder das Despedidas. O poder e a necessidade das despedidas. Exatamente isso, conforme a Suzy ia dizendo. E tá todo mundo aqui bombando nos comentários. E aí a Suzy vai ter essa palestra então sobre o poder e a necessidade das despedidas. Vão ter outras 15 palestras, né? E fica o convite a todos vocês, né, que puderem estar conosco no dia 7 de dezembro. Vai ter atração musical, vai ter outros momentos especiais. E o investimento para quem adquirir com os alunos ou com os palestrantes sai por metade do preço, está em preço promocional, daí fica 99. Então qualquer coisa chamem a Suzy depois da live para estarem lá conosco também naquele momento lindo. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Não sei se. Ah, Maria, não sei se quero live ou bloquear vocês. Parece que foi firme ali as diretas de hoje. Quero, os manos estão arrasando na live. Suzy está muito linda, radiante. Olha que chique. A E gente só vê no outro que está em nós, Shisley. estarei presente, sim, eu adorei. Coisa boa. Suzy, o que você deixaria de conselho para essa galera que está nos assistindo? Fora todas as chapoletadas, né, que a gente já ouviu, o que você deixaria de conselho para a galera? Tem uma frase do Bert Ângelo que me marcou desde o primeiro momento que eu vi ela, que eu li ela, e que eu levo muito comigo essa frase, e é ela que eu deixo como uma sugestão, quem sabe, para quem está acompanhando também a live, que é: você não precisa de um novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar.
A gente é só mudar alguma coisinha, mudar algo aqui dentro, como a gente falou, né? Na nossa postura, no nosso coração. E então a gente vai ter essa nova forma de caminhar. Incrível. Essa frase realmente é muito boa, né? Você não precisa de um novo caminho, mas de uma nova forma de caminhar. E É que a muito gente valiosa. é muito valiosa. E às vezes é aquela mudança de postura, né? A gente muda aqui dentro e a nossa forma de caminhar muda, porque a gente muda a nossa forma de ver o mundo. Eu lembro também de Santo Agostinho, né? Depois de ele ter uma experiência com Deus, né? Segundo ele, ele falou assim: quando eu saí da experiência, parecia que as pessoas estavam mais simpáticas comigo. Elas estavam sorrindo mais para mim, me cumprimentando mais, e eu comecei inclusive a achar o som das coisas mais bonito, a achar as coisas mais bonitas. Aí ele parou para refletir e ele disse: parece que o mundo inteiro mudou, mas espera, o mundo é o mesmo, eu mudei. E então, quando a gente percebe que o mundo externo é um espelho, um reflexo daquilo que habita no nosso mundo interno, e quando a gente muda o nosso mundo interno, essa nova forma de caminhar pode talvez operar milagres ali na tua vida. Pode, com certeza pode. Porque a gente percebe, né, que muitas vezes a gente muda um pouquinho o trajeto pela vida estar nos conduzindo realmente, né? E tudo vai mudando junto. E muitas vezes a gente demora um pouquinho para perceber que não foi o mundo, não foram as pessoas que mudaram, e sim nós mesmos. Mas as pessoas vêm e nos falam também, né? E aí que a gente consegue, parece, depois de uma aprovação, de certa forma, perceber que realmente mudei. Suzy, eu quero que você compartilhe algo mais conosco. Tu começou a estudar a constelação no primeiro curso de constelação que teve em Saranduva, né, que foi em julho de 2022. Começou a estudar Isso. a constelação nesse dia. Tu foi fazer o curso para si, né? Nem sei Sim. qual era o teu objetivo mesmo, né, para você ir no curso, mas era porque você buscava uma cura pessoal, né? Isso, realmente depois de eu perceber, né, eu acho que uma constelação eu acho que eu tinha feito antes, mas de perceber, né, o efeito que causou na minha vida, a melhora que deu na minha vida, na minha família em si, eu quis aprender um pouquinho mais para mim realmente colocar em prática essa filosofia de vida para a minha vida fluir com mais leveza, né, entendendo um pouquinho mais dela. E não sei se faziam 6 meses de curso, mais ou menos, numa imersão, eu acho que sim, uns 6 meses Exato após o 6 meses. numa imersão, eu senti muito forte o chamado de estar levando para mais pessoas também isso, né? Se fez tão bem para mim, por que não estar proporcionando, de certa forma, para outra pessoa também, né? A gente é tão pequenininho, sem muito poder, mas de repente, numa palavra que a gente fala, vai mudar a vida de outra pessoa também, né? Então, eu acho que com 9 meses de curso, eu já comecei a fazer grupos de constelação, porque foi em abril de 2023 que eu já comecei a fazer grupo. Foi bem rápido, então. Foi. E tu precisava estar com a memória boa, então já a vida precisou fazer com que a gente colocasse em ordem as coisas para depois ser chamado a serviço. E por que eu quis que eu te contasse isso? Porque isso que aconteceu com a Suzy aconteceu com muitas outras pessoas. As pessoas foram fazer o curso de constelação para si e durante o curso sentiram o chamado. Aquilo transformou tanto algo dentro do coração que a constelação escolheu elas, tomou a serviço. Ou a vida tomou a serviço, né? Para as pessoas trabalharem com isso. Porque a gente não é a gente que escolhe, se a gente for bem sincero, a gente não escolhe a nossa profissão. A gente é chamado a serviço de acordo com o nosso talento, de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que acontece
de muitos irem fazer o curso de constelação para si e saírem trabalhando, né? E tem uma característica minha como professor, agora eu vou falar um pouquinho de mim, que eu percebo que muitos outros não têm. Alguns outros sim, né, mas muitos outros não têm. O que eu vejo é muitos professores de constelação falando, começa, tem que começar quando está imperfeito, enfim, incentivando a pessoa a começar logo. O curioso é que nos meus cursos eu estou muito sincero. Eu digo para as pessoas, se você não está pronta, não é hora. Tem que estudar mais. É muito sério, gente. Já pensou você estar fora da postura lá, a tua saúde vai pagar. O dinheiro não fica se você ficar de olho no dinheiro e você não olhar direto para o coração das pessoas. E eu trago frases assim o tempo todo, trazendo para a realidade, para a seriedade e para o grau de importância que é. Né? É muito sério trabalhar com isso. E, e olha que interessante, os alunos entendem isso e hoje na pós-graduação a gente tem uma porcentagem absurda de alunos que estão trabalhando e conduzindo grupos. Esses dias eu fiz uma pesquisa e parece que a porcentagem de alunos que entram e saem se sentindo prontos para constelar os meus cursos está incrível, assim, muito acima de qualquer expectativa quando a gente vai comparar, né? E, e eu achei muito interessante, né? Daí eu quis lembrar isso, né? Como a gente tem essa cobrança, sim, para a gente ser um profissional bom, mas ao mesmo tempo, como quando a vida nos toca, como quando a gente passa por uma experiência transformadora, como aquela do curso profissionalizante, né? Que aconteceu, a gente sai depois daquilo realmente abençoado a tocar o coração de novas pessoas depois. Então, isso é fantástico, né? É como se a vida estivesse nos dando uma permissão, né? Para Com poder certeza. tocar o coração de outra pessoa também. A gente começou falando nisso e terminou falando nisso, né? Verdade. A permissão para que a gente possa viver de uma forma leve vem a partir da despedida também, né, das pessoas. Verdade. O Ângelo, sincero, capaz. Mas ele já foi bem mais direto ao ponto, né? Agora ele tá bem queridinho. Tu tá dizendo que eu era brabo, Suzy? Não, você que entendeu isso, né? Agora eu sou um professor mais querido. A Misha, sempre direto. É que tem muita coisa para falar e para colocar em ordem, né? Não dá para ficar se enrolando. Ai. Suzy, gostaria de falar algo mais antes de encerrarmos nossa live? Só reforçar o convite mesmo, né, para o dia 7 de dezembro. Vai ser um momento muito interessante, muito grandioso, que com certeza vai também tocar vários corações. Vai ser um momento de aprendizado, mas ao mesmo tempo também de network, de integração, de risos também, né? Porque a gente sempre acaba juntando tudo, né? Não tem como ser um evento totalmente sério, porque senão também não teria ninguém lá, né, conosco. Mas vai ser um evento realmente transformador que está sendo preparado também, né, Ângelo, com muito carinho. Então, acredito que todos que forem não vão se arrepender e vão ter palestras muito incríveis também com os 16, né, palestrantes. Vai ser muito bom. Ah, que legal. E, inclusive, a Suzy vai estar aqui em Passo Fundo, né, palestrando, e ela vai trazer para cá o novo baralho sistêmico jaguariano, com frases que são um tapa na cara. Olha, a Misha, o pessoal ali que hoje estava falando ali que a gente é direto, o, as frases novas são muito diretas para trazer bastante reflexão. E nesse dia a gente também vai ter as cartinhas novas lá. E essas reflexões é que vão gerar muita mudança na vida da gente também, né? Márcia colocou o encontro do Jaguarido.
jaguarianos vão estar todos reunidos lá. Marli colocou, vocês são incríveis. O Ameixo já se assustou de antemão. Misericórdia. Que aí não nos conhece, vai pensar o quê, né? É. Suzy, então, muito obrigado, tá? Novamente, por também ter aceitado estar aqui na live, né? E pela opinião pública, provavelmente nós estaremos aqui de novo. Obrigada a você, Ângelo, pela oportunidade, pelo convite também. E vamos estar sempre por aí também. Perfeito. Até mais. Até. Tchau, tchau.